Olá, meu nome é Marlon Martins e esse é o canal Vanitas. Seja muito bem-vindo. O Brasil é um país que se constitui por discussões acaloradas acerca de temas pouco maturados ou mal analisados. Ao nos depararmos com a situação fiscal do país e os mecanismos de tributação, é comum vermos frases de efeito e reducionismos simplistas no que tange a temática. Certamente é compreensível as motivações para isso, porque uma vez que é do poder de compra e da qualidade de vida das pessoas que estamos falando aqui. No entanto, é importante respirar um pouco e olhar para esse assunto de maneira adequada e propositiva, a fim de alcançarmos o melhor resultado possível para o nosso país. Muito bem, então falando sobre os impostos no Brasil. Eles travam a política ou eles fazem parte da política? Ou eles são os motores ou o motor que move o funcionamento político? Como analisar essa questão? Bom, existem perspectivas. Alguns vão dizer que os impostos devem ser baixos, simples e previsíveis. E dirão também que, portanto, cumpre ao Estado atribuições mínimas. Outros dirão que os impostos são legítimos se maximizarem o bem-estar coletivo na sociedade e que a tributação deve ser progressiva, a fim de que tenhamos justiça social. Outros ainda dirão que os impostos são instrumentos de política econômica, ou seja, um ferramental do governante para mover a sua nação para esse ou para aquele lado. E vão defender que a redução de impostos serve para estimular a demanda de compra e que o aumento serve para conter a inflação. Outros dirão que os impostos refletem a luta de classes e servem para manter a estrutura do capitalismo. Dirão que o imposto é parte do mecanismo de extração de valor e controle social e outras fantasias mais. Outros dirão que os impostos desestimulam investimentos, trabalho e inovação. Dirão também que impostos baixos e crítica ao sistema tributário complexo é fundamental. Então, dirão que é preciso olhar com desconfiança para sistemas tributários complexos. Outros dirão que impostos vêm junto com instituições, governança e eficiência do gasto público. E dirão ainda que a qualidade institucional tem o mesmo valor do nível dos impostos. Eu gosto desses. Outros dizem que para os impostos há um nível ótimo, que impostos altos desestimulam trabalho, investimento e formalização. E esses foram responsáveis pela composição da política econômica de Ronald Reagan e Margaret Thatcher nos anos 80. Outros ainda dirão que impostos refletem interesses de políticos, burocratas e grupos de pressão. E dirão ainda que impostos são resultado de incentivos políticos e não de neutralidade estatal. E existem aqueles que dizem que os impostos financiam serviços públicos estatais e reduzem desigualdades estruturais. E a lógica tributária que adota esse tipo de abordagem é a dos países nórdicos. Vocês viram que existem várias vertentes? E eu direi o que eu acho que é fundamental para o Brasil dentre essas elencadas aqui. Vale lembrar, pessoal, que eu não sou economista de formação. Eu me baseio naquilo que os estudiosos profundos do assunto falam e tenho intuições a esse respeito. Aqui eu aprendo como todos que assistem os vídeos.
o intuito meu é aprender e crescer mediante tais pesquisas. Existe uma linha de abordagem da economia que é chamada de perspectiva institucional ou fiscal moderna. E um grande autor dessa corrente é Douglass North. E como eu disse, para eles que adotam essa vertente, os impostos por si não são garantidores do sucesso, do progresso de um país. Para que as coisas funcionem devidamente, as instituições precisam estar sólidas. A governança precisa estar sólida. Não pode haver corrupção, não pode haver desvio de dinheiro público. E é preciso ter eficiência no gasto público, ou seja, gastar o mínimo possível para obter a maior qualidade possível, ou seja, o menos custoso com a maior qualidade possível. Ou algo terá que ser custoso mesmo, mas será usado adequadamente. Bom, pessoal, aqui eu não quero defender nenhum conto, nenhum folclore, nenhuma fantasia. Eu entendo a importância dos impostos, entendo a importância do governo e do Estado, mas eu entendo que para que as coisas funcionem adequadamente é preciso um olhar racional para as contas públicas, para a arrecadação. E aqui eu não estou criticando aqueles que são adeptos da escola austríaca, por exemplo, que tem um viés anarcocapitalista. Pelo contrário, eu respeito profundamente essas pessoas e considero que argumentam muito bem, fundamentado em farta bibliografia e autores e percepções teóricas importantes. Mas eu viso ser pé no chão, eu viso ser realista. E com base, então, na realidade, no que está colocado, não é plausível, não é factível negar o que está aí posto, que é o Estado e que está aí há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Portanto, é uma instituição muito presente e se mistura com a história da própria humanidade. Então, de lá para cá, o que nós temos é mecanismos, meios para que essa instituição funcione de forma positiva, de forma a garantir o bem das pessoas, de garantir a sobrevida, a segurança das pessoas. O arranjo que garante maior segurança para as pessoas ainda é o Estado. Não foi encontrada uma alternativa, apesar de que há tentativas aí mundo afora. Novamente, não estou sendo injusto nem atacando espantalhos, de forma nenhuma. Então, é isso que eu apresento aqui, que eu coloco. Mas e quanto ao Brasil? Bom, o Brasil é um país complicado. Precisamos olhar para o Brasil com muita seriedade e entender que os políticos aqui são ruins e que é necessário uma revisão daqueles que nos governam, ou seja, mudar aqueles que nos governam ou mudar o sistema de incentivos para aqueles que nos governam, a fim de que metas claras, objetivos calcados em dados e fatos e na realidade sejam utilizados para a adoção tanto de políticas públicas quanto para um projeto, um programa econômico. Como eu disse, eu defendo a perspectiva fiscal moderna, mas esse é só um nome. E outras que eu trouxe aqui, que eu citei o conteúdo, não os nomes, propositalmente, a fim de evitar um olhar ruim ou enviesado por parte daqueles que verão isso. Então existem coisas que podem ser conjugadas. Essa foi a que mais me agradou na minha pesquisa, mas talvez se me apresentarem argumentos eu mude de perspectiva. O fato concreto é que precisamos
nos basear no que tem de melhor no mundo, em termos de experiência, em termos de tentativas e coisas que foram feitas e realizadas mundo afora, e com base nisso, buscar um ideal de Brasil que seja adequado. E vem de cima para baixo. Quem tem poder de realizar mudanças profundas na sociedade são aqueles que estão no topo. Mas, como estamos em um país democrático, podemos forçar para que aqueles que estão no topo imprimam tais mudanças. Isso perpassa por um exercício cívico e de cidadania. Não dá para ignorar mais a política e não dá para tratar mais a política em termos meramente emocionais, viscerais. Não que você tenha que excluir isso do jogo. Não exclua, mantenha, mas racionalize isso. Analise criticamente as coisas. Não vá pelo efeito manada, não vá pelo mais fácil. Existem dois caminhos fáceis na política hoje em dia, não vá por nenhum dos dois. Olhe claramente, olhe objetivamente e negue tudo que foi ruim, tudo que foi traição, tudo que foi mentira e olhe para as possibilidades e oportunidades que surgem, porque elas surgem. Eu não irei falar delas por enquanto. Futuramente falarei, pois eu tenho um lado e eu tenho uma visão de mundo e posso compartilhar dela mais abertamente para vocês. Não hoje, não agora, mas irei fazer isso. Bom, assim então eu encerro o vídeo aqui hoje e agradeço a você que veio até aqui, que esteve até esse momento. E muito obrigado e até o próximo vídeo.